Agora a Brasília com Raniele Veloso. Olha ela aí, ao vivo em Brasília. Boa tarde, Raniele. Boa tarde, Amadeu, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. E a Raniele Veloso começa a participação dela com Alvíceras. Notícias benfazejas para o nosso país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou: o IBAMA autoriza a pesquisa da Petrobras na margem equatorial. Então, Raniele. Na verdade, Amadeu, é um primeiro passo para a licença, mas ele já foi às redes sociais e também em nota oficial que a gente recebeu antes, comemorar esse primeiro passo que ele diz que é fundamental para a liberação da licença e exploração do petróleo na margem equatorial, que pode beneficiar o seu estado, o Amapá. Ele disse em nota que recebeu a aprovação e recebeu com satisfação pelo IBAMA do plano da Petrobras para a limpeza da sonda que será utilizada na perfuração da margem equatorial. E ele disse que esse é um passo fundamental para que a Petrobras consiga a licença pelo IBAMA para avançar com a exploração de forma responsável e sustentável do petróleo na região. Ele disse que o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental devem caminhar juntos, garantindo que esses investimentos cheguem na região norte e gerem oportunidades, crescimento e sem comprometer a proteção dos recursos naturais. Ele também aqui usou umas aspas, Amadeu, dizendo que vai continuar trabalhando e acompanhando o processo, porque sabe da importância desse avanço para a soberania energética do país e para o futuro da nossa economia, fecha aspas, Davi Alcolumbre, comemorando então a limpeza da sonda, que de acordo com ele já é um indicativo de que essa licença vai sair. A gente lembra que assim que ele foi aqui, ganhou as eleições do Senado e no primeiro encontro com o presidente da... Nós perdemos lá o contato com a Raniele, mas ela está dizendo que o Davi Alcolumbre, que é do Amapá, senador por lá e presidente do Senado, é um dos que mais luta para que essa licença seja dada, e ele não iria comemorar, não iria soltar essa nota, professor, se ele não tivesse certeza que a licença será concedida. Bem, a notícia é boa, agora precisa ser confirmada pelo IBAMA. Sem ser chato, não acho que era a tarefa do presidente do Senado essa notícia, mas do presidente da República, ou na pior das hipóteses, pela ministra do Meio Ambiente, né? Afinal, o IBAMA está submetido ao Ministério do Meio Ambiente. Eu entendo que até em termos políticos ele pode estar criando um fato consumado, né, o presidente do Senado, ao fazer essa divulgação. Eu acho que é mais sensato, né, aguardar a divulgação do IBAMA, né, do que foi autorizado e quais foram os pré-requisitos colocados pelo IBAMA, que nós não sabemos. Agora, é essencial ao país isso, é inaceitável, nós estamos simplesmente falando de pesquisa, ninguém está falando ainda de exploração, mas é bom lembrar que na Guiana Francesa, no Suriname, na Guiana, há uma enorme expansão econômica derivada da exploração justamente do petróleo nessa região. E não vamos imaginar que ao chegar na Amapá o petróleo não tem mais nada, tem na Guiana Francesa e não tem no estado do Amapá, já no território brasileiro. Isso é fundamental, não custa repetir, na nossa transição energética. Chayari. A gente mostrou aqui o que isso pode significar no longo prazo em mudança da vida real, do cotidiano das pessoas, da economia real. Gente, o Suriname, vou pedir licença ao professor aqui, correndo sérios riscos, mas vamos lá, porque eu não sou historiador, não tenho o conhecimento que ele tem, mas o Suriname e a Guiana Francesa são áreas paupérrimas, muito pobres, com altíssimos índices de violência, inclusive, né? Volta e meia havia massacres de brasileiros, inclusive no Suriname. Agora, o governo desses países está distribuindo dinheiro, uma espécie de bolsa. Nós mostramos. Assim como isso, acabei de dizer, nós mostramos. Assim como, por exemplo, os países que são grandes produtores de petróleo sempre fizeram, como o Kuwait
Noruega, que dá dinheiro, pega ali, dá uma espécie de bolsa petróleo, vamos colocar esse nome, para populações que não tinham sequer o suficiente para comer, para se alimentar naquele mês. Ari, mas você acha que isso pode acontecer? Não, não acho não. Isso tem como acontecer em estados pobres, como o Amapá, que sofreu uma crise no fornecimento de energia elétrica. Quem se lembra disso? O senhor lembra, professor? Foi um escândalo mundial. Um estado, a capital, ficou sem energia elétrica durante dias e dias e dias, provocando prejuízos econômicos e até mortes. Então, é uma revolução, gente, real. E outra coisa, o Piauí está nessa, viu? O Maranhão, o Amapá, o Ceará e o Piauí está nessa, porque são águas que também banham a nossa costa. Então, a gente espera que se confirme a informação, como o professor disse, e que tão logo sejam descobertas as reservas, elas sejam, enfim, exploradas. Vamos lá, volta.